nossa próxima palestrante é especialista em gestão de RH pela Universidade de Michigan. E nunca pega um Unip aqui, né? Ela é de Unip. Uninove, não tem. Curioso isso. Ela é da Universidade de Michigan e é administradora de empresas com MBA em Marketing e Finanças. Tem mais de 23 anos de experiência profissional em diferentes segmentos, telecomunicações, indústria, consultoria e comercial. Atua em diversos países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Itália, Brasil. Vou botar um Afeganistão para dar um caramba até lá. Afeganistão. Fabiana Dutra é Design Organization e Employee Experience da Fiat Chrysler, na América Latina. Então, agora ela vem contar aqui pra gente sobre a experiência do emprego como vantagem competitiva. Falei pra caceta, mas vamos receber ela. Palmas pra Fabiana Dutra. Ai, obrigada. Fica à vontade. Palco é Peça seu. rara. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tem que acostumar com esse dinamismo aqui do palco. Vou usar a mesma técnica que nossos colegas aqui. Se eu ficar só de um lado, chama. E a gente vai seguindo. Bom, vamos falar um pouquinho, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a experiência que a gente está tendo dentro da Fiat Chrysler. Iniciamos, há 5 anos atrás, um estudo profundo sobre o que seria o Customer Experience e como que a gente poderia, de fato, criar a cultura centrada no cliente. E entre idas e vindas, investimentos que a gente tentava fazer e a gente não conseguia chegar nos patamares que hoje a diretoria quer e tem como objetivo, a gente começou a entender um pouco mais qual que seria o papel, não só do RH, porque isso não é assim como a Cláudia já disse, isso não é uma responsabilidade nossa como RH, a gente tem grande contribuição, mas é importante que cada um dentro da empresa entendesse o que de fato é a experiência do colaborador. Então, quando a gente estava discutindo um pouco internamente dentro da FCA, de trazer a experiência para vocês. A Valéria, que trabalha comigo, está aqui. A gente está junto nessa jornada desde 5 anos atrás. Muitas coisas aconteceram. Eu acho que nós ficamos aí quase 1 ano tentando entender como é que nós poderíamos trazer o Employee Experience com o resultado que, de fato, a empresa quer chegar, que todo mundo levanta para trabalhar, para trazer algum resultado para a empresa. Essas foram algumas afirmações as quais eu ouvi, junto com o nosso time. Algumas perguntas que trouxeram muitos questionamentos para a gente sobre se isso, de fato, é modinha ou não é modinha. Então, tinha aquela turma que falava assim, isso é mais uma moda, isso aí é igual satisfação, isso é evolução de engajamento. E a gente começou a levar isso muito a sério, porque essa é a grande questão e a grande dificuldade da mudança cultural. Eu quis trazer isso como primeiro, porque foi aqui que a gente entendeu o nosso desafio em realmente falar de cultura e de experiência de colaborador. Então, vamos lá. Hoje, até agora, todos os meus colegas que passaram aqui trouxeram informações extremamente valiosas. Esse é o contexto que a gente precisa parar, pensar e refletir sobre a experiência do empregado. Hoje, quando o empregado está dentro da empresa, o empregado ele tem uma série de angústias, como foi dito aqui, receios, medos, principalmente porque é um mundo que ele ouve falar que as startups vão acabar com o negócio, principalmente a gente, como mobilidade. Fala-se de uma organização exponencial, fala-se de um mundo ágil. Então, são vários conceitos, mas eu gostaria de fixar com vocês aqui 2 conceitos que, para nós, foram determinantes em começar essa jornada. Eu falo começar a jornada porque não é que a Fiat hoje está na maturidade que ela quer para chegar na experiência do empregado. Não é que a nossa cultura já é uma cultura centrada. A gente está construindo isso, mas a gente sabe hoje que antes da gente se envolver em alguma situação mais conceitual ou mais modal, a gente começa a entrar sobre alguns conceitos que para nós foram extremamente importantes. Reinventar e desconstruir. 2 palavras que hoje em dia no ambiente corporativo, essa palavra aparece o tempo todo. Vamos nos reinventar. Tem até um livro sensacional que eu indico para vocês, que é o Reinventando as Organizações, para quem quer reinventar a organização. E tem toda a questão de desconstruir. O ponto que eu queria trazer para vocês aqui, a Harvard trouxe
uma entrevista muito bacana, muito, e eu aconselho todo mundo a ler, sobre o cuidado da gente falar, o reinventar dentro das corporações, no ponto de vista da experiência do empregado. Por quê? Hoje, quando a gente pega um ambiente corporativo e esse ambiente, ele traz uma série de sentimentos não positivos para a experiência, é porque a gente não está sabendo utilizar corretamente os conceitos e a gente investe tempo, investe dinheiro e cria-se aquela angústia e aquela frustração de não chegar no resultado. Por isso que quando a gente começou a pensar em Employee Experience, a gente foi mais para o campo do desconstruir. E o que eu queria pedir para vocês agora é para que vocês navegassem comigo em toda a apresentação, mas puxando mais a atenção para o mindset, para onde que a gente começou a desconstruir. A nossa desconstrução, ela foi mais sobre o que nós fazemos hoje sobre gestão de pessoas. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, existe muito, né? Satisfação, e também existe isso no Customer Experience, hein? Satisfação mais engajamento é igual a experiência, a satisfação é igual ao engajamento mais experiência, enfim, esquecem isso, né? Independente do que é o que eu acho que é mais importante é você saber que os três impactam o resultado do seu negócio. Depende do qual e do quanto você quer ter resultado. Então, eu trago aqui para vocês 3 conceitos. 2, que a gente conhece bem. E poderia até dizer que você pode ter isso olhando o cliente também. Mas satisfação é aquilo que faz a sua empresa ser normal. Né? Tá boa, é um lugar bacana que eu vou lá, vou trabalhar, tá tudo bem. Né? Eu falo que é um bom lugar para se trabalhar. Quando a gente fala de engajamento, são alguns gatilhos que a gente coloca dentro do dia a dia da empresa para que você gere emoção, para que você gere aquela energia, né, para que as coisas aconteçam. O Jacob, ele é um dos caras mais referências sobre como fazer a experiência do empregado virar uma vantagem competitiva. E ele fala o seguinte, olha, satisfação e engajamento deixa a sua empresa mais bonita, não necessariamente performa melhor. E é isso. Né? Então, esse conceito tem que ficar muito claro. Quando eu começo a trazer alguns insights dentro da empresa, né, no onboarding, nós estamos construindo um onboarding agora, e começo a trazer, vamos dar caneta, vamos dar isso sim, mas isso não é experiência ainda. Né? Então, o que é a experiência para a gente? Tá? A experiência, ela redesenha continuamente a sua organização. Ah, Fabiana, você está querendo dizer que então toda hora eu vou redesenhar a minha organização? Possivelmente. Possivelmente. Então, aqui, a Gartner usa muito para a ICT um olhar do Mode 1, Mode 2. Basicamente você vai precisar ter uma empresa onde você vai olhar os colaboradores com uma experiência da onde ele vai manter o negócio agora, mas também uma de inovação. Então, o que a gente constrói como experiência do empregado é a capacidade que a empresa tem de desconstruir alguns conceitos que estão muito fortes na cultura e redesenhar a forma como isso acontece dentro da empresa, fazendo com que o dia a dia do empregado seja fácil. Tem uma metodologia que fala, o sucesso do empregado ele tem que conseguir com o menor esforço e com a maior emoção. O sucesso do empregado, gente, é ele entrar, conseguir fazer o trabalho dele e sair. E na hora que ele sai, ele consegue ter aquela satisfação de falar, entreguei, fiz minha parte. É isso que a gente tem que buscar. Bom, então como é que foi o movimento dentro da Fiat Chrysler? Outro livro que eu indico muito para vocês. Só uma pergunta, quem aqui é da área de recursos humanos? Espera aí, gente, eu vou olhar para aí. Quem aqui desse lado? Do lado de cá. Eu vou fazer igual o Sandy Júnior, do lado de cá. Ok, do lado de cá. Ótimo, ótimo. Eu tenho um MBA em Marketing, né? Eu iniciei minha carreira na área de Marketing, iniciei minha carreira dentro da área do PAEX Tech, da Fundação Dom Cabral. Depois eu trabalhei na TIM, na área financeira e marketing. E hoje eu vejo o quanto é importante o marketing se aproximar do RH. Se vocês querem construir uma experiência memorável, ajudem a área de RH. Nós estamos trabalhando muito com 3 áreas. A área de design,
Ah, é design de carro. Mas a gente precisa entender o design think. A área de marketing, a área de ICT, que é a área de tecnologia da Fiat. Então, um ponto que é importante é, o nosso movimento, a gente começou sim definindo personas, mapeamos as jornadas, estamos construindo aos poucos a experiência, a gente não tem ainda tudo 100% construído. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que muito mais do que um desenho de jornada, é a gente entender o momento que existe em cada situação dessa jornada. Quando você pega um momento do candidato, existem várias angústias ali, que dependendo dos seus valores como marca, você precisa embutir ali para que ele se sinta seguro. Senão ele não vai para a sua empresa. Vocês sabiam? Saiu uma pesquisa na Stanford falando que a maior angústia de um candidato é no momento que ele recebe a proposta salarial. Porque ele não sabe se ele muda ou não muda. Então, esse momento, às vezes, a gente nem conversa com o empregado. Então, já tem empresas que, na hora que entrega a proposta salarial, ela começa já a fazer um diálogo. Olha, entra aqui no nosso site, ou manda alguma mensagem dizendo assim, olha, veja o que a gente está fazendo como sustentabilidade, olha os nossos valores, para ele se sentir mais seguro. Essa é a grande questão. Então, sim, trouxe aqui como exemplo, é do próprio livro. Nós hoje cuidamos desses 4 momentos, porque para nós, sim, o momento importa, e a gente não esquece que cada vez mais o empregado que sai, volta. Esse é o futuro do trabalho. Então, se você não cuida também do momento e da forma que ele sai, independente se foi voluntário ou involuntário, possivelmente, ele pode não ser o seu potencial consumidor depois. Bom, feito isso, a gente criou uma step by step aí do que a gente fez, foram 4 ondas, vai ter a 5ª, vai ter a 6ª, vai ter a 7ª, vão ter todas. Depois a gente pode compartilhar o material com vocês, tá? Mas o primeiro foi que a gente identificou quais eram os principais hábitos dentro da FCA que ataca a nossa cultura. Hoje, quando a gente olha para a cultura da Fiat Chrysler, quais são os hábitos? A gente mapeou isso. E depois a gente foi aprofundando de quais eram os comportamentos que nós gostaríamos que o nosso colaborador tivesse. E a partir disso, a gente veio definindo tema por tema de como que nós iríamos tratar. Isso iniciou em 2016, um ano depois que a gente fez todo o estudo. E se você pegar ali, cada um é um ano representativo, e a gente foi trabalhando com muita cautela, porque a gente está falando de emoção, de coerência. Esses são os 7 pilares que a gente, na verdade, a gente criou isso como área, meu time, a gente sentou junto e a gente construiu isso, e que é um pouquinho do que eu falei para vocês sobre desconstruir, né? Então, eu vou explicar agora, eu vou passar um por um com vocês, dando alguns exemplos, né, do como que a gente desconstruiu e que a gente provoca ainda essa desconstrução. Primeiro é sobre talento, né? Não sei se as empresas aqui, mas a Fiat ela tem um processo que chama identificação de talento. A gente ainda não está nesse nível da maturidade que eu estou apresentando com vocês, a gente está buscando isso, a gente está indo para esse caminho. Mas o que a gente quer falar é o seguinte, você tem 10 pessoas na sua empresa. Hoje, algumas empresas falam assim, olha, desses 10, 4 são talentos. Eu vou investir neles, eu vou pôr foco neles, vou fazer curso não sei aonde e tal. Não está errado, mas é ineficiência para a empresa. Então, o que a gente fala aqui é, em vez de você reduzir a sua vantagem competitiva do ponto de vista de humanos, vocês precisam expandir. E aí entra a maior dificuldade. Quando você precisa identificar o que a Fabiana tem, que na hora que qualquer área precisar, ela vai entrar ajudando o business. Essa é a grande questão. O diferenciar, ele inclui. Então, a gente fala tanto de diversidade e inclusão, e a gente vê que nas práticas mesmas anteriores, a gente penalizava nosso próprio resultado. Então, o que a gente fala é que o talento da organização, ele tem que ser um indivíduo, porque senão não tem por que ele estar ali. Se você tem um talento, se você tem uma pessoa que ela não tem talento nenhum que possa ajudar a empresa em algum momento, não tem por que ela estar ali dentro. Então, a gente fala que talento é o indivíduo mais o momento da organização. O momento da organização muda o tempo todo. Então, nesse sentido, a gente precisa ir construindo essa identificação. Pensa o seguinte, esse livro que eu coloquei para vocês aqui foi lá da Universidade de Michigan, quando eu estive lá, e ele fala o seguinte,
Às vezes as pessoas assustam quando eu falo isso, porque eu sou de RH, mas eu vou falar. Primeiro, coloca a estratégia do business na frente. Depois, pessoas. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas por quê? Eu falei, porque você cuida das pessoas dessa forma. Porque você consegue colocar ela no lugar que ela precisa. Aquela velha e antiga frase, né? Pessoa certa no lugar certo e tal. É isso, né? Então, eles trazem uma metodologia que é quais são as capacidades estratégicas da empresa e quais são as posições, vejam, não são pessoas, são posições que elas são, de fato, estratégicas para o seu negócio. Então, quando a gente faz essa definição, a gente para de olhar uma parte só da empresa e começa a olhar para todo mundo que está ali dentro da empresa. E se hoje, eu tenho um exemplo para dar para vocês, muito interessante. A área comercial, há uns anos atrás, estava com o problema de entregar o pós-venda dos carros, né, das peças. E eu conversando com o diretor comercial, ele virou para mim e falou, Fabiana, eu preciso de alguém fera na área comercial, que entenda dessa parte de entregar, que tenha bom relacionamento com os dealers. Eu falei, mas qual que é o seu problema? Ele falou, não, porque as peças não estão chegando. Não é melhor pegar alguém da industrial e trazer para cá? A industrial cuida do fluxo logística. Na época, a gente tinha uma produção quase de 1 milhão de carros por ano. Quando essa pessoa entrou, ela tirou o faturamento de pós-venda de 100 mil para quase 1 bi em 9 meses. Esse é usar a diferenciação de talentos. Bom, outra questão que a gente coloca, energia de conexão. 91% dos empregados dizem que não tem, de acordo com a Harvard, que não tem e não existe um plano de comunicação com a liderança. E aqui eu vou falar liderança, muito mais do que líder, tá, gente? A liderança, para mim, é alguém que é líder ou não é líder. É alguém que se põe, que faz as coisas acontecerem. A gente fala que esse disco, essa conexão, gente, não é só de pessoa para pessoa. O empregado precisa estar sabendo o que está acontecendo dentro da empresa, ter informação do cliente, conhecer os objetivos, independente do nível dele. Isso traz mais segurança para que ele possa fazer a atividade dele. Então, aqui a gente colocou, né, quais são os conhecimentos, o reconhecimento. Né? A gente tem sempre a ideia de que quem faz o reconhecimento é o líder para o liderado. E aí a gente começa a ver algumas mudanças nesse paradigma. Quando a gente fala de energia de conexão, gente, é porque precisa de energia mesmo, física. Precisa pensar, precisa envolver a turma, precisa conectar as pessoas. Né? Precisa fazer com que a informação ela caminhe dentro da empresa, para que seja utilizada. Aqui são alguns exemplos que a gente começou a desconstruir algumas coisas, a gente dividia assim, ó, gerentes, analistas júnior, horistas, operários e tal. E a gente fazia comunicações assim, agora não. A gente olhou para o que está acontecendo no mundo, vimos que o que tem é segmentação. Instagram é para isso, Facebook é para isso, LinkedIn é para isso. Então, a gente construiu momentos de segmentação de temas e não pessoas. A gente tem o reconhecimento de qualquer um para qualquer um. Qualquer um dentro da empresa pode reconhecer. Eu posso pegar meu celular agora aqui, entrar no nosso aplicativo e reconhecer qualquer pessoa de qualquer área. Por quê? Porque agora eu me conecto com ela. Eu tiro essa questão também da liderança, do líder. E, por fim, a gente tem ações, seja de embaixadores da marca, que é o FCA Lovers, que são algumas pessoas que espontaneamente querem falar mais sobre o carro e que traz isso de uma forma muito mais emotiva, mais emocional. O Family Day, ações de esporte, enfim, que aí já é tradicional na nossa empresa. Aqui é só um exemplo para vocês, eu quis colocar esse exemplo porque a gente coloca pessoas, touch. Aqui é um conceito importante que a gente também descobriu. Fala business to business, né, business to consumer. A gente gosta muito de falar people for people. Porque o for te coloca um propósito, coloca um porquê que vocês estão ali junto. Então, a gente traz essa reflexão. Bom, navegar sobre paradoxo. Não tem jeito. A gente precisa entender que nós estamos numa era totalmente diferente, onde aquilo que a gente achava, que a gente está acostumado, que poderia ser o caminho normal, né, trabalhar dentro da empresa, ficar anos lá dentro, agora isso já não é. Então, importante a gente saber que a liderança e o empregado vão ter essa experiência sempre do paradoxo. Vai ter gente da economia que vai querer trabalhar 20 horas por dia, está tudo bem. Vai ter gente que quer seguir de 8 às 18, está tudo bem também.
Então, saber navegar nisso é uma habilidade que a liderança precisa ter. A outra que a gente está colocando ali, não sei se o MIT, ele criou o MIT College, não sei se vocês conhecem, é uma comunidade de escolas que traz uma ciência humana e social. O MIT criou uma diretoria, não sei quem participou eu fui no encontro deles, que eles fizeram uns 2 meses atrás, e o MIT construiu uma diretoria de humanidade e social, só para analisar comportamentos. Uma escola totalmente técnica. Então, precisamos começar a entender que a gente vai gerenciar esses 2 ambientes. E, por fim, gente, a economia da atenção. Hoje, como recursos humanos, o que é mais escasso para a gente é ter a atenção dos colaboradores. Se é escasso para a gente, imagina para o líder. Vocês sabiam que em 60 segundos a gente tem 1 milhão de logins, por exemplo, no Facebook? Agora, vocês imaginam, será que a gente realmente está no controle de tudo? Se isso tudo acontece em 60 segundos, o que não está acontecendo dentro da empresa? Será que a gente sabe o que está acontecendo em 60 segundos agora dentro da empresa? Então, a gente precisa entender que esse paradoxo de saber e não saber, ou de um jeito é assim, o outro é assado, vai ser, sempre. Outra coisa que eu ouço muito, além dessa parte de Employee Experience, eu também sou Design Organization, cuido da parte de estrutura organizacional, e vira e mexe as pessoas falam assim, Fabiana, a gente precisa de ter uma estrutura mais ágil, a gente precisa ter essas caixinhas, né? O organograma virou caixinhas. Vocês podem desenhar como vocês quiserem. A questão não é o desenho, é como que você organiza as pessoas. E aqui foi um ponto muito importante, porque em 2017, a gente começou a analisar tribos indígenas como análise organizacional. E vocês vão falar, por quê? Eu falei assim, porque a tribo ela tem um chefe e vários índios ali. Só que, eu não sei se vocês sabiam, mas isso muda. Dependendo da necessidade que a tribo precisa, eles mudam entre eles. E a gente começou a construir a colaboração de espaços nosso, mas como lógica. Então, por exemplo, vou pedir para vocês agora prestar atenção no raciocínio. A gente tem uma estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional ela divide a empresa em áreas. Tem o RH, tem área de marketing, finanças. Do outro lado, a gente começou a construir ambientes, e não necessariamente a empresa precisa construir ambientes, mas a gente começou a construir ambientes que tinham claramente o propósito daquele ambiente. A gente precisava integrar mais com o fornecedor, a gente construiu um ambiente, trouxemos várias áreas e o fornecedor junto. Ah, esse ambiente existe? Existe, funciona. A gente chama de VOP. Depois tem o Development Center. Em vez da gente ter o escalonamento das atividades, e aí o empregado ter que sair, né? Para quem conhece a planta da Fiat ou de Goiânia, né? É um mundo, gente. A gente colocou todo mundo junto. Então, eu tenho de RH, engenheiros, finanças, supply chain, eu tenho todo mundo junto. E eles trabalham por lógicas de processos ali dentro. E isso a gente ganha muita eficiência. Um outro exemplo para vocês. Nessas movimentações que a gente começou a fazer, nós falamos assim, olha, um tema específico, margem do carro, é um tema que a gente quer monitorar de perto. Ok, criou-se um grupo transversal na empresa, reportando diretamente ao CEO, de várias áreas. Então, isso é a lógica, não é só um open space. Tem que tomar cuidado com isso. Bom, esse livro foi da onde a gente tirou essas ideias, né, que ele fala que se você usar 8 práticas primárias e 2 secundárias, seja elas quais forem, você vai conseguir fazer a sua estratégia acontecer com esse olhar menos de área e mais de intenção de business, aonde vocês querem chegar gerando a vantagem competitiva. Tecnologia. A gente usa a tecnologia como inclusão de acesso à informação, porque a informação é, de fato, um fator que faz diferença na experiência do empregado e que gera competitividade para a empresa. Quanto mais o empregado sabe do quem é o cliente dele, igual a Cláudia falou, tem algumas pesquisas que ficam no departamento. A gente criou um grupo. Customer Experience é importante? É. Então, criou-se um grupo e hoje todo mundo naquele grupo é responsável em disseminar o que está acontecendo com o cliente. Aqui, tudo nosso, a gente constrói pelo que o empregado pede.
Se para ele é importante ele ter um contra-cheque eletrônico, nós vamos fazer. Se para ele é importante ele saber, esse aqui, gente, é um exemplo da planta, vai para onde? Lá da Fiat, tá? A gente tem uma linha de ônibus, enfim. Ele queria saber onde que o ônibus estava, eu preciso sair quanto tempo antes da reunião. E a mesma coisa para quando ele está indo para casa ou voltando. A gente implementou agora também. O reconhecimento ali, o Best in Class, é aquilo que eu falei, eu posso mandar um card para qualquer pessoa dentro da empresa. Né? Fiz uma reunião, achei o protagonismo da pessoa super bacana, eu reconheço ela. Não tem isso de reconhecimento só do líder. Bom, outra questão que a gente falou, vamos compartilhar as pessoas. Né? A gente fala que talento é da área, vou criar uma trajetória para ele, ele vai ser formado, ele vai fazer aquilo. Não. A gente tem 2 programas, o Learn Experience e o Business Learning. Learn Experience, as pessoas saem da área, reportam ao presidente e circulam durante 1 ano, trazendo ideias e soluções, inovações. O Business Learning trabalha na integração dos clusters. Então, a gente dividiu a empresa em cluster, e isso trouxe com que eles pudessem colocar, de uma forma muito mais rápida, a integração. Quanto melhor essa integração acontece, e os projetos deles só têm esse objetivo, mais resultado a gente gera para a companhia. Ali na parte de baixo, é só um exemplo pequenininho, porque a gente trabalha muito o comportamental e o sentimento de responsabilidade. Porque eles não têm líderes. Esse programa não tem líder. Bom, e por fim, a liderança. Veja que eu não estou falando líder, eu estou falando liderança. Liderança significa qualquer um que execute uma postura de conseguir fazer acontecer. Então, mapeiam sim quais são os momentos que importam. Não é conhecer a pessoa só, gente. É saber que, às vezes, a formatura de uma universidade, de uma pessoa que graduou, é mais importante do que, sei lá, para o outro que comprou um carro. Então, vocês precisam participar. A gente precisa colocar esses momentos que importam nesse contato com os empregados. A outra questão, que é o sucesso do empregado. Ou seja, cada pessoa precisa saber, cada líder precisa saber, ou que exerça uma liderança, o que é a dor daquele empregado para executar aquela atividade. Então, por exemplo, a Fabiana tem uma atividade e eu não consigo entrar na área de finanças para fazer a comunicação. A minha liderança tem que fazer isso por mim, me ajudar. Isso melhora a experiência do empregado. E isso acelera as coisas dentro da empresa. Gera muito resultado. E, por fim, gente, comunicação. A comunicação é falar não só com a questão da empatia, né, mas é para vocês gerarem uma influência positiva. A gente precisa trabalhar muito. Eu estava vendo a palestra do Fábio, ele trouxe 3 problemas. A pessoalidade, a invisibilidade, se eu me lembro bem, e tem uma outra que eu esqueci. A inclusão. São os mesmos problemas que a gente tem dentro da empresa. Os mesmos problemas. Porque a gente comunica pouco. A gente ainda acha que tem que mandar alguém fazer alguma coisa. Bom, então, concluindo, no mundo onde a gente cada vez mais, nós vamos ver as máquinas fazendo atividades e que a gente vai precisar ir mais para análise, eu coloco para vocês aqui 3 grandes pontos que são importantíssimos para fazer uma experiência do empregado gerar vantagem competitiva. Primeiro, interação humana. Coloca as pessoas para conversar, movimente as pessoas dentro da empresa. Se você é da área de marketing e está tendo um problema com a área financeira, pega a cadeira do seu colaborador e põe lá na área financeira. Vocês vão ver como isso muda as coisas. Acesso à informação. Precisam ter acesso a informações, todas as informações, porque isso empodera. O empoderamento não é só uma questão da Fabiana falar bem, ou da pessoa conseguir explicar bem o material, não é isso. Empoderar a pessoa é fazer com que ela tenha segurança para tomar uma decisão. É o make decision. E, por fim, atenção. Como eu disse para vocês, a gente está na era da escassez da atenção. Tudo está muito rápido. A tecnologia faz isso com a gente. Isso acontece também com os clientes. Se você não dá atenção, né, olha os programas de mindfulness que estão aparecendo, liderança com presença, tudo está focando para você estar no momento presente, vivendo aquilo. Então, eu trago que esses 3 pontos são extremamente... Se vocês aplicarem isso para tudo dentro da empresa,
vocês vão conseguir realmente acelerar algumas coisas dentro da empresa. Bom, eu queria agradecer, muito obrigada, espero ter contribuído para vocês. Obrigada, gente. Valeu! Obrigada. Obrigado.